Uma demissão dificilmente acontece de uma hora para outra. Pode ser um histórico de desempenho considerado insatisfatório, uma fase de vacas magras na empresa, ou o desligamento pode acontecer porque aquele contrato temporário acabou se mostrando temporário mesmo. E nesse caso, como perceber sinais de que a sua posição aí na empresa não é tão estável quanto você imagina? E o que fazer nesse caso? Como fazer para reverter essa situação ou mesmo fazer com que seja o menos impactante possível? É o que a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, a Headhunter e Coach Águida Lima. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo ótimo. Águida, eu ouvi de um consultor da área o seguinte, que um funcionário que se considera indemissível está dando o primeiro e certeiro passo em direção ao despenhadeiro. Eu queria que certeza, é isso né? mesmo? É isso mesmo, porque envolve a questão de ele não ter percebido que toda a questão da permanência, né? Permanência hoje, a única coisa que a gente sabe que é permanente é a mudança, né? Então, essa primeira coisa de um cenário absolutamente competitivo e que a gente lida com ele todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto que ele deixou de perceber. Então, entrou aí a questão da arrogância, né? Dele perceber o quanto ele precisa evoluir, e esse é um primeiro sinal de que ele tem que evoluir. Tem um dos cenários possíveis, né, para uma demissão, claro, é aquele na qual o desempenho não foi muito satisfatório. Nesse caso, quais são os primeiros sinais que o detentor do pescoço que está se dirigindo para a degola pode perceber de que as coisas não estão indo muito bem? Olha, é como você falou, né, na chamada, isso não acontece do dia para a noite, né? Quando acontece do dia para a noite, também é um fator importante, porque de todo modo é uma situação de rejeição, né, do profissional dentro daquele núcleo onde ele trabalha, onde ele está há alguns anos. Então, normalmente em grandes empresas você tem a chamada avaliação de desempenho e você já começa a observar sinais precisos, né, objetivos. Ninguém precisa falar nada, você tem lá um resultado objetivo de que seu desempenho não está tão adequado, não corresponde às expectativas daquele grupo onde você trabalha. Então, é o primeiro sinal que você deve considerar, né, como mais objetivo. Por outro lado, você tem também a chamada rádio peão, que também leva alguns sinais importantes, né? Que bom que eu sabia que não era só rádio corredor, sempre eu vi rádio peão e fiquei mais ótimo. Então, ela existe, ela é eficaz, né? Porque ela transmite algumas informações. Isso para o funcionário? Para o funcionário, entre eles, né? Então, há comentários, há percepções, há aquele colega que pode dar um sinal, né? Pode dar um feedback para o colega que está na berlinda e que pode sofrer com isso, mas que o profissional mesmo acaba não ouvindo, né? Então ele não toma, ele não se planeja, ele não tem uma percepção, ele não tem uma reação adequada. Mas, Águida, nesse caso, assim, da rádio peão, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, né? Como é que a gente sintoniza nas frequências boas dessa rádio, aquelas frequências, mas com maior credibilidade, por assim dizer, né? Porque suponho que até, eventualmente, especialmente para quem não tem muita familiaridade, está chegando ou está no primeiro emprego, tudo fica muito... talvez seja um tanto surpreendente, assim, né? Depender de quem está fazendo, quem são os locutores dessa rádio peão, não né? se leva a sério, né? Eu acho que assim, você tem um risco de levar muito a sério, mas por outro lado você também não pode ser ingênuo, né? Onde há fumaça, há fogo. Portanto, é preciso ficar bastante atento nesse momento, quando você receber um feedback meio nesse formato, né, de rádio peão, mas alguma coisa tem aí. Então, acho que a medida ideal é que você preste mais atenção nas coisas objetivas, naquilo que te dão como objetivo, especialmente do seu líder, do seu chefe, né? Sim. Então, ficar atento ao que ele diz especialmente e juntar com as outras informações. Isso já é uma boa medida. E dando feedback. Agora, a demissão é o único caminho que o gestor tem para resolver um problema com o funcionário? Ou pode existir outras maneiras também até de reverter essa situação? E se existe, de quem deve ser o passo? Do funcionário ou do gestor? Não, o gestor, se tem a pretensão de fazer isso, ele também pode ter uma maior liberdade de escolher como vai fazer isso. Ele pode chamar para uma reunião, né, para tratar de um problema específico. Ele pode ter uma atitude de um líder mais participativo e convidar esse funcionário a mudar de postura, a entregar ou resolver o problema,
né? Que é a situação ideal. Então, quando você tem um problema, você vai tentar fazer com que aquela pessoa enxergue no seu potencial maneiras de conseguir entregar aquilo que está sendo solicitado. O que costuma ser mais recomendável para quem está numa situação desse tipo, que está querendo reverter a situação? Aqui eu estou falando, claro, no polo do tal do peão, do próprio peão, está ali na empresa, quer manter o seu cargo e percebe que não está sendo chamado para aquelas reuniões que vão discutir planejamento. Aquele projeto de longo prazo em que normalmente ele era consultado não está sendo consultado. Como é que ele vai percebendo por esses caminhos alguma forma de se reintrojetar dentro dos centros decisórios, de mostrar, não, estou aqui também, tenho pensamento, tenho ideia, como é que fica? Eu acho que uma forma correta, né, ideal e menos perigosa é você mostrar um esforço adicional, né? Você tentar lutar por aquilo que você quer ainda, porque pode acontecer do profissional também não estar motivado a ficar. Né? Pode ser uma questão dos dois, tanto do profissional quanto da empresa. Então, no caso do profissional que quer manter aquele emprego, ele precisa mudar. De que forma ele vai fazer isso? Ele pode também solicitar, por que não, uma reunião com esse líder, né? E dizer e mostrar que ele está pronto para essa luta, com outro formato. Agora, mudar comportamento é muito difícil, né? A curto prazo, então, e dentro desse ambiente de trabalho que é extremamente competitivo, às vezes você tem um pensamento muito selvagem do mundo corporativo hoje que diz o seguinte: é melhor trocar e contratar alguém com a experiência que você quer do que treinar. É uma coisa muito penosa e difícil de ser dita, mas é assim que acontece. Essa é a visão do mundo corporativo. Não, essa é a prática. É mais do que visão, não é conceitual. O ideal seria você contratar bem, acertar na escolha. O ideal é que esse profissional entregue tudo aquilo que ele prometeu e que foi visto no processo, por exemplo, de recrutamento e seleção, mas nem sempre é isso que acontece. Acontece também o momento da empresa que não pode passar por dificuldades e ter que cortar custos, como você falou. Agora, uma coisa curiosa que você falou aí, Agda, é que normalmente a impressão que eu tenho é que o profissional não busca feedback do chefe antes da situação se estabelecer, né? De chegar assim, sei lá, a cada 2 meses. E aí, chefe, como é que está o meu desempenho? Tem alguma coisa a sugerir? Concordo, coisa assim? Plenamente com isso. E também acho o seguinte: ele não busca, ele não está preparado para ouvir, porque quando ele ouve, ele fica na defensiva, ou ele tem uma reação que não é proativa, né? Adequada, vamos dizer assim, no sentido de receber aquilo, processar e mudar a atitude. Então, ele não recebe, ele pode ouvir e vai negar. Normalmente é isso que acontece, ele nega a situação, né, em vez de mudar. E outra coisa é que também o mercado está muito mal preparado para dar feedbacks. O gestor, ele não sabe fazer isso. É como eu falei, ele vai pelo caminho, pela trilha mais curta, que é melhor demitir. Não está dando certo? Demito, pronto, troca e acabou. Tem uma coisa que a mim chama a atenção, por exemplo, que é aquela situação de política de cortes. Ou seja, uma situação em que a empresa, vamos supor que é uma política de cortes nessas configurações, né? A empresa não está necessariamente interessada em demitir aquele cara, aquela mulher, aquele homem, enfim. Não está interessada em demitir, mas ela precisa fazê-lo, né? E aí, suponho que em situações como essa, o ambiente vai ficar um pouco mais pesado. Pessoas que vão tentar fazer o possível, cada um tentando salvar a si próprio. A própria pele. Suponho que não é difícil imaginar aí um ambiente de uma concorrência profissional que poderia já estar instalada, ficar ainda pior. Como é que o profissional dentro desse ambiente deve se comportar para, ao mesmo tempo em que ele está tentando se manter estável, ele não, de repente, pecar justamente em se mostrar um cara capaz de tirar o tapete do colega ou coisa do tipo? Como é que você vê uma situação desse tipo, a política de cortes e essa necessidade de se manter no emprego? Olha, se vai acontecer o corte, eu acho que é uma medida muito interessante, é você se preparar para isso, né? Então, às vezes o corte é inevitável mesmo, não tem jeito, você fica sabendo, né? A sua área está sendo redimensionada e o ideal é que você se prepare. E a gente sabe muito bem que o brasileiro não passa muito longe dessa história, né? De planejamento, especialmente planejamento de carreira. Então, quando você tem essa noção, você pode fazer alguns passos de uma forma também muito cuidada,
Porque, por exemplo, eu já vi em redes sociais, eu anuncio uma vaga no LinkedIn, por exemplo, o profissional está trabalhando, está com a marca da empresa ligada a seu nome, vai lá e responde a vaga aberta, de forma aberta. Ok, já mandei o currículo. Ele esqueceu que o chefe dele está na rede dele e está vendo o que ele está fazendo. Então, muitas vezes ele precipita a situação. Então, isso é uma forma que mostra que ele não tem planejamento, ele não tem o cuidado. Educação corporativa também. Pois é. E atitude também. E se ele está pretendendo ficar ainda na empresa, mas está fazendo já essas articulações, o plano B, então o gestor fica naquela insegurança também, né? Ele salta com a corda no pescoço, né? Aquele tipo que salta com a corda. Agora, ele esquece de avaliar que ele pode já buscar através da network dele, né? Uma nova posição, ele pode contratar o serviço de assessoria de carreira, que é muito interessante, porque vai trabalhar o perfil dele de uma forma confidencial. É um serviço. E esse serviço é só para grandes executivos, altos executivos? Para qualquer pessoa? Não, para profissional especializado. Não é qualquer empresa que aceita qualquer perfil. Certo. Então, você tem os níveis de empresas, empresas que têm foco. A minha, por exemplo, tem foco profissionais especializados e executivos. Ela faz esse trabalho, esse serviço. E o ideal é que seja feito quando você está trabalhando. Você está avaliando o mercado para outras propostas, mas você tem diversos motivos que podem levar a uma contratação desse tipo. Mas é uma forma de preparo. Ok. A gente vai falar bastante em downsizing. O quanto esse belo nome acaba sendo utilizado eventualmente por corporações um tanto menos educadas, né, dentro das práticas de gestão, para mascarar uma situação que, na verdade, vai ser muito mais seca do que o nome prenuncia. Desculpa, eu não entendi. Eu fico imaginando, por exemplo, uma situação em que, por exemplo, a empresa tem políticas de recolocação do trabalho, né? Coletivo, por exemplo. E ela pensa, ela vai demitir, deixa eu ver, acho que eu já peguei o ponto. Ela vai demitir, mas ela tem um programa que é tido como um benefício que vai ajudar esses colaboradores a encontrar um novo emprego. Porque você, inclusive, estava comentando que os gestores hoje têm dificuldades, por exemplo, uma coisa muito simples, como fazer um feedback. Eu fico imaginando, em situações mais complexas, como fazer um programa de desligamento, vamos dizer, amigável e de recolocação ou coisa do tipo, qual é a perícia que determinadas empresas têm em fazer esse tipo de procedimento? Ou a consciência, né? Na verdade. Então, vamos aos fatos. Algumas empresas têm isso implantado, o que é muito bem visto, né, pelo colaborador. O colaborador se sente respeitado por uma ação como essa. A marca daquela empresa ganha uma dignidade adicional por estar cuidando desse momento, que é um momento muito difícil. Quem perde o emprego dessa forma, né, de uma forma abrupta, por corte de custo, por uma situação quer que seja, ele está está tendo a parceria ainda dessa empresa nesse momento tão duro, tão difícil, né? A gente viu aí em 2009 uma série de multinacionais que viveram esse momento e que foi realmente muito difícil para muitos profissionais. Agora, eu vejo, claro, com muito bons olhos. Eu acho que, assim, tanto o nome downsizing é pertinente, né, um nome bonito, mas o nome outplacement, que é esse programa que vai ajudar nesse momento, ou grupos ou profissionais específicos, é muito bem-vindo, claro. A gente está conversando aqui com a Águida Lima, ela que está falando um pouquinho sobre o que é que pode ser captado dentro da sua empresa como um sinal de que você pode estar, na verdade, com o seu emprego um tanto quanto em risco. E o que você pode fazer nesse caso? A gente vai voltar a conversar com ela mais à frente para saber, inclusive, como fazer quando isso é inevitável, né? Quando o iminente se torna também inevitável, como fazer para que seja um tanto menos traumático e, quem sabe, seja até positivo, sem fazer brincadeira da Poliana aqui. E hoje falando um pouco sobre o que fazer quando uma demissão bate a porta. É possível perceber os sinais e o que fazer com eles? A gente conversa com a Red Hunter e coach Águida Lima. Águida, você diria que demissões que tendem a vir dos problemas de relacionamento são as mais difíceis de reverter? Eu tenho certeza e tenho convicção disso. Elas são, a maior parte das demissões são provocadas por isso, né? Quer dizer, o sujeito, ele não tem a habilidade, ele não consegue reverter um problema de relacionamento a curto prazo, né? Não se deu com o chefe, o time do perfil é diferente do chefe ou da equipe, ele não se integra e também, às vezes, ele não está preocupado com isso, né? Ele quer fazer o trabalho dele ali do jeito que ele pode, ele não está preocupado com a integração, né? E isso tudo conta na hora da decisão de uma demissão. E o problema disso é como é que ele vai apresentar isso para uma nova empresa, caso ele consiga uma
um novo processo, né? Ele vai buscar, como é que ele vai dizer sobre esse problema de relacionamento? Porque a gente, quando está buscando o profissional e vai apresentar para o nosso cliente de recrutamento, a gente considera muito isso, né? Se ele teve esse tipo de problema, porque isso vai impactar numa questão, numa busca de referência do trabalho anterior. Então, como é que ele vai explicar? Ele pode dizer que não teve problema, mas ele teve de fato, porque a empresa buscou essa referência e chegou a esse fator, né? De que ele teve problema comportamental. Aí ele vai explicar como. Então, por isso também que você coloca essa saída da empresa, depois que a demissão, enfim, já está definida, é também muito importante esses últimos dias em que ele vai passar na empresa até que ele seja desligado efetivamente. Ou seja, essa saída também é importante até para essas referências que você coloca, não é isso? É o período mais perigoso, né? Então, deixar tudo em ordem, procurar deixar suas tarefas num formato compreensível, né, para quem vai assumir a área. Muitas vezes treinar adequadamente a nova pessoa, passando, né, tendo a possibilidade de passar as informações de uma forma bem clara, com todos os detalhes possíveis, fazer um backup realmente da sua área. Isso vai contar, vamos supor, às vezes o conflito foi inevitável, a educação, o fato de os bons modos, né? Acho que é uma questão que o profissional precisa prestar muita atenção, porque isso vai repercutir. Ter atuado naquela companhia vai fazer parte de um histórico profissional, não tem como apagar. E os acontecimentos, por sua vez, também não. Então, esse profissional ele precisa ter essa noção clara de que aquilo pode repercutir de uma forma muitíssimo negativa no futuro, no curto prazo. Eu fico imaginando as pessoas que saem chutando o pau da barraca e esquecem que o mundo dá voltas. Pois né, exatamente. Você diria, no caso em que o fim, vamos dizer assim, ele é mais do que iminente, ele é inevitável, o que é que o bom profissional, você já deu algumas dicas, né? A questão de deixar as coisas arrumadas, saber como lidar, mas o que é que o profissional pode fazer a mais para que isso seja uma forma tranquila, que seja enriquecedor? Você falou, por exemplo, no primeiro bloco que alguns gestores têm dificuldades de fazer feedback. Será que uma vez que o profissional já vai ser desligado mesmo, isso fica mais fácil de se obter e dizer, poxa, onde foi que eu errei, chefe? Para eu não errar na próxima, como é que é? Uhum. Algumas multinacionais, Renato, têm uma fase desse processo chamado entrevista de desligamento, que ela é muito produtiva para que a empresa consiga ter a noção do que ela não fez, qual é o feedback que ela receberia desse profissional que ela está demitindo, tá? O que acontece é que muitas vezes isso não é fidedigno, não corresponde a exatamente aquilo que o profissional que foi demitido pensa. Então, por exemplo, consultorias como a minha, ela tem essa informação de uma forma mais clara, né? Então, o profissional que saiu demitido, ele tem uma queixa mais direta ou ao chefe, ou à cultura da empresa, ou à equipe, ou algum detalhe que ela realmente não tenha se adequado. Então, acho importante isso, a empresa trabalhar dessa forma, mesmo que não seja tão fidedigno, né, em termos de informação. Agora, por outro lado, respondendo à sua questão, eu acho que colocar também, ter a oportunidade de colocar alguns sentimentos, né, alguns detalhes da experiência naquela empresa, num formato um pouco mais polido, mas que traga a informação real. O profissional ele pode tentar dizer aquilo que ele pensa sem ser mal educado, né, sem causar transtorno e garantir um momento de saída um pouco mais tranquilo e, ao mesmo tempo, sem perder de vista essa noção de que ele está indo para uma outra cultura, uma outra empresa, mas ele só vai conseguir à medida que ele garantiu essa saída de uma forma interessante para a empresa também. E se ficar também, como vocês, né, já tinham colocado, que não assume essa postura de defesa o tempo todo, mas que também faça uma autocrítica do seu trabalho e reveja esse feedback e efetivamente se comprometa a mudar, né? Com certeza. E se não estiver conseguindo, procure ajuda, né? Você tem hoje coaches de carreira, você tem formatos aí de cursos gratuitos, você tem um colega que pode te ajudar com feedbacks, você pode crescer, você pode buscar o seu próprio processo de mudança.
A gente conversou hoje com a Headhunter e coach Águida Lima sobre o que fazer quando você percebe sinais de uma demissão, seja para evitar que ela venha a acontecer, seja para fazer com que se torne um processo menos traumático para você e também para a empresa.